Fico muito feliz pelo convite, muito grato pela presença de todos e vamos refletir um pouquinho acerca do Evangelho. O tema que eu escolhi é um versículo que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Só para a gente entender um pouquinho onde nós estamos na Bíblia, Jesus está recrutando os seus discípulos. Então aqui ele já havia chamado Pedro, André, Tiago e João, os 4 pescadores que estavam ali naquela manhã em Genezaré. Só que Jesus ele se aproxima então próximo de um ambiente que era um pouco hostil para todo e qualquer judeu que se instalara ali na Galileia, que era justamente a coletoria de impostos, onde ficava um dos publicanos, chamado então Levi. E ali se aproximando, é o que descreve para nós o versículo, diz assim: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. O versículo é bem simples, entretanto a gente sabe que ele carrega uma riqueza muito profunda. Como diz o Emmanuel, nós precisamos aprender a recolher o espírito da letra, porque a letra por si só ela é morta. Entretanto, nos ensinos de Jesus, a gente percebe que carregam para nós sutilezas que só com um estudo um pouco mais aprofundado nós conseguimos alcançar. Então aqui, para basear o estudo de hoje, nós vamos usar uma metodologia que a gente chama carinhosamente aqui em Minas de miudinho, ou então de EMED. Ela foi um dos precursores aqui nas terras mineiras, chamado Honório Onofre Abreu, que foi um dos presidentes da União Espírita Mineira em Belo Horizonte. E aí nós temos, juntamente com o COFEM, que é o órgão, onde nós nos reunimos, o movimento federativo, nós temos, assim como a área da mediunidade, da juventude, a área da infância, a área da assistência social, nós temos também a área do estudo minucioso do Evangelho de Jesus, a qual eu, Tiago, me integro e faço parte junto à AME. Então é essa metodologia que a gente vai utilizar. E em que ela se constitui? Em analisar um versículo apenas e ir selecionando de forma minuciosa as palavras e vendo o significado delas diante do contexto no qual Jesus as falou. Então, primeiramente, a gente precisa entender aqui o contexto geral. De todos os 12 discípulos de Jesus, a gente vai encontrar apenas 2, segundo os relatos de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que não eram pescadores. E esses 2 são Judas de Iscariotes, que era um comerciante, juntamente com Mateus, o publicano, que trabalhava na coletoria de impostos. Os restantes eram todos pescadores. Então aqui a gente já tem uma pequena diferença nesse personagem que surge, que é o Mateus para nós, denominado por Humberto de Campos como a aristocracia intelectual do colégio apostólico. O que isso significa? Ele era aquele que tinha mais acesso à cultura. Então ele sabia ler, sabia escrever, tinha acesso aos conhecimentos da época, diferentemente, por exemplo, de Pedro, que foi aprender a capacidade da escrita e da leitura muito mais adiantado em sua idade. Então a gente percebe que ele tinha acesso a mais recursos, e isso também fazia com que ele fosse um pouco orgulhoso. Nós temos algumas passagens, como por exemplo, uma que ele descreve para nós, o Sermão do Monte. Então em Mateus a gente vê, iniciando no capítulo 5, indo até o capítulo 7, onde Mateus descreve para nós o Sermão da Montanha completo. E só há dessa maneira no seu Evangelho, que é inclusive o primeiro Evangelho que foi escrito. Por quê? Porque ele tinha uma capacidade de escrever, coisa que os outros discípulos não detinham. Então, se a gente observar dos 4 evangelistas, por exemplo, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus vem em primeiro porque foi o primeiro a ser escrito. Nós sabemos, Marcos nem sequer foi discípulo de Jesus, ele não fazia parte dos 12, ele era sobrinho de Barnabé, que era um colega de Paulo na pregação do Evangelho. Lucas era um médico grego, não chegou a conhecer Jesus encarnado. E João, o evangelista, que era o discípulo amado, ele foi chegar a escrever o seu Evangelho já muito velho. Todos os seus irmãos em discipulado já haviam desencarnado. Então Mateus, quem foi o precursor nesse movimento de registro das falas de Jesus, justamente porque ele detinha a
justamente porque ele tinha esse acesso a esses recursos intelectuais que os outros discípulos não tinham. Então nós devemos muito a Mateus. Mas, juntamente disso, ele também carregava um orgulho muito grande. Então vamos entender um pouquinho mais como foi o chamamento de Mateus. Ele que, assim como Pedro, também teve uma alteração de nome. Pedro não chamava-se Pedro, ele chamava Simão. Simão Bar-Jonas. Bar, pessoal, é um prefixo que nós acrescentamos no início da palavra para poder referir ao filho. Então, Bar-Jonas significa filho de Jonas. Então, Pedro chamava Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. E aqui nós temos em Mateus um caso também de troca de nome, porque ele se chama Levi. E aí Jesus o chama de Mateus. E isso é muito interessante porque o nome, para a cultura do povo hebreu, diz respeito à essência daquele sujeito que ali está. Vamos lá. Então aqui, Jesus passando adiante dali. Vamos a esse primeiro trecho. Jesus, para nós, é um nome muito poderoso, mas nós não temos, na essência, o que significa essa palavra. Porque se nós colocarmos, por exemplo, Jesus no dicionário da língua portuguesa, vai ser identificado como um substantivo próprio, um nome de uma pessoa. Só que para o povo hebreu, Jesus não era um nome. Ele era também um substantivo comum, que dizia respeito a algo. Então Jesus também significa Yeshua, que quer dizer salvação. É como se fosse um nome nosso corriqueiro, Vitória. Tem um nome próprio da pessoa, mas tem também um significado enquanto palavra dentro da língua portuguesa. Então Jesus, para o povo hebreu, não era apenas um nome próprio de um sujeito humano, de 30 e poucos anos, que era carpinteiro e etc. Mas também tinha um simbolismo. Então, a salvação. E aí, como ficaria o trecho? A salvação estava passando adiante dali. Então, uma oportunidade de salvação. E o que isso significa? Passando adiante dali, por quê? A nossa vida é feita de oportunidades. E oportunidades que às vezes não voltam. Nós sabemos que o Espiritismo garante para nós que nós temos a vida eterna. E nós temos a reencarnação, e mesmo que nós não somos capazes de aproveitar as oportunidades hoje, haverá o dia de amanhã. Entretanto, nós sabemos que as oportunidades de agora, às vezes elas não se repetem. Então nós precisamos fazer resgates, nós precisamos reaver compromissos, porque o momento que era de fazê-lo, às vezes nós não conseguimos. Então a oportunidade estava passando adiante dali, que é um símbolo também muito interessante de Jesus no Evangelho. Se nós observarmos as passagens, os versículos mesmo, as parábolas e tudo, é muito raro quando fala assim, Jesus estava parado. Muito raro. Na maioria das vezes, Jesus está andando. E as pessoas vão de encontro a ele, mostrando que a pessoa que está desperta no bem, na representação máxima de Jesus, o nosso mestre, ela é uma pessoa que não para. Ela é uma pessoa que está sempre em atividade, porque o Espiritismo vai dizer para nós que o trabalho edifica o ser humano. Então Jesus era a representação máxima dessa ação no bem. Então, Jesus estava passando adiante dali. Jesus mesmo respaldou, isso está para nós em João capítulo 5, versículo 17. Meu Pai trabalha até hoje e eu também, mostrando essa questão da continuidade do trabalho. Nós temos então essa parte que fala viu assentado. Então a salvação passava diante dali, uma oportunidade, e percebe alguém assentado. Só que essa questão do assentado aqui não é só assim, sentei para descansar, sentei para me alimentar, não. Mas ele estava assentado em um lugar. Ele estava sentado na coletoria ou recebedoria. Era uma mesa onde taxava os impostos. Então ele fazia contas, taxava os impostos, o pessoal pagava para ele. E o que significa para nós essa parte do assentado? É interessante, por exemplo, que tem horas no Evangelho que fala assim, Jesus foi ao bar e assentou. Jesus subiu um monte e assentou. Esse assentar de Jesus é diferente do assentar nosso. Porque no Evangelho tem momentos também que Jesus diz assim, levanta e anda. Então, qual é o jogo com essas palavras? Quando eu me coloco de pé diante da espiritualidade, significa que eu estou me elevando, significa que eu estou buscando uma condição melhor de conexão com a espiritualidade para desenvolver trabalhos.
Então, quando eu estou fazendo uma prece, por exemplo, eu estou me levantando a fim de andar, a fim de ir para algum lugar, em detrimento, por exemplo, de quando eu estou deitado, ou quando eu estou ajoelhado, assentado. Tanto é que toda vez que alguém tenta se ajoelhar diante de Jesus, ele diz para que essa pessoa se levante. Só que quando Jesus faz isso, é num propósito diferente. Tem algumas passagens que são até belas na forma delicada com que se apresenta essa ação do Mestre. Por exemplo, existe a cura da sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava em estado febril, acometida por uma doença. Jesus entra em sua casa e, antes de curá-la, diz que ele inclina-se a ela. Ou seja, ele está aqui, quando ele inclina, um movimento de pequenamente, ele reduzir a distância, ele abaixa um pouquinho. Antes de Jesus começar o sermão da montanha, a mesma coisa. Fala que ele sobe e senta. Isso é o Mestre fazendo um esforço para chegar mais próximo de nós. Porque se Jesus falasse na linguagem que lhe é própria, nós não entenderíamos. Tanto é que nas suas despedidas ele ainda coloca, quando vai anunciar o Consolador, ele diz: muitas coisas ainda tenho a vos dizer, mas vós não compreenderíeis. Então tudo isso é um esforço de Jesus para que a gente o compreenda. Mas aqui não é Jesus que está sentado. Aqui quem está sentado é Levi. E Levi está sentado na recebedoria. O que isso significa, Quando eu estou sentado, é uma posição de estabilidade e também de menor esforço, porque eu estou repousado em algo. E aqui ele estava repousado num setor de coleta. O que isso significa para a gente? Ele estava recebendo. Então aqui, principalmente por ser uma figura de imposto é assim, junta uma coletividade e ali ela retribui uma parte, ou seja, ele estava recebendo recursos de muitas pessoas estavam dando recurso a ele, mas ele estava sentado. Isso aqui para nós é muito significativo, porque Jesus tem uma fala que diz assim: quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Então, se ele era um recebedor, o que será que ele estava dando para as pessoas que ali estavam fazendo essa oferta a ele, distribuindo esses recursos para ele? Então, a salvação passava diante dali e vê um sujeito que está assentado recebendo recursos, um sujeito que está ali recolhendo recursos. E o que acontece? Há então um homem, porque fala assim, estava sentado na recebedoria um homem, não era um ser qualquer, um homem no sentido de um ser humano. Por que isso aqui é importante para nós? Aqui nos cabe revisar, por exemplo, como a doutrina espírita enxerga um humano. Se a gente olhar no livro dos Espíritos, nós temos uma diferenciação em escala evolutiva. Nós estagiamos no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino humano, e até chegar às questões angelicais. E a diferença principal de um princípio inteligente, que é um espírito que está ainda bebê, vamos dizer assim, que vai se tornar ainda um ser humano e vai passar por os processos de prova, expiação e evolução, é o seguinte: quando eu estou estagiando, por exemplo, em um animal, um cachorrinho, um gatinho, algo assim, eu não tenho uma capacidade que os espíritos vão chamar de pensamento contínuo. O que é isso, Tiago? Pensamento contínuo. Pensamento contínuo é assim: eu fiz algo hoje, amanhã eu me recordo, eu tenho uma memória daquilo, ou então eu vou fazer algo semana que vem, eu consigo me planejar para fazer de uma melhor forma. Isso é um pensamento contínuo que perpetua-se na minha existência. Esta capacidade nos narra os espíritos que os princípios inteligentes não têm. Então é como se fosse assim: o princípio inteligente que estagia no ratinho, ele não tem essa capacidade. Por isso, por exemplo, que não tem muito sentido de um princípio inteligente ficar muito tempo no plano espiritual, porque ele não tem condição de planejar uma reencarnação. Ele não tem condição de fazer o planejamento do que fará, do que vai resgatar. Porque um cachorro, ele não pensa assim: nossa, mordi o tênis do meu dono, da minha dona, vou ter que reparar isso. Não há esse pensamento contínuo.
mas o ser humano possui. O ser humano possui. Então estava sentado recebendo um ser humano. E isso significa que havia um pensamento contínuo, no seguinte sentido: eu recebi ontem, eu recebi na semana passada, mês passado, ano passado. Há quanto tempo será que eu estou recebendo? E é de diversas pessoas. Recebendo o quê? Recursos em oportunidades, porque aqui nós não estamos falando apenas do recurso material, mas nós estamos dizendo através do simbolismo que carrega esse versículo. Então, Levi estava assentado, ou seja, não estava realizando uma ação, ele estava apenas recebendo. E aqui a gente tem então o chamado, porque fala assim: era um homem chamado Mateus. É interessante que aqui é o Mateus que está escrevendo, está no Evangelho de Mateus. Então é ele dizendo que o homem chamava Mateus, mas quem chama ele de Mateus é Jesus. Às vezes até então ele chamava Levi. E aí a gente tem que ver o que significa cada um desses nomes, porque Levi, pessoal, quando a gente fala assim, às vezes não é muito comum para nós. Hoje é raro você ter o nome Levi, é mais frequente Mateus. Só que Levi foi um dos filhos de Jacó. Tiago, o que você está falando? Sabe quando a gente diz assim, 12 tribos de Israel? As 12 tribos de Israel significa 12 homens que eram filhos de Israel, que eram uma pessoa. Aí você fala, Tiago, uma pessoa? Isso, Israel não era um país. Israel era uma pessoa. Só que essa pessoa tinha um outro nome. Ela chamava Jacó. E aí nos narra que ela teve uma vez um encontro com um anjo de Deus, e aí seu nome é modificado para Israel. E Israel tinha 12 filhos, 12 meninos. E aí cada um deles criou uma tribo. Por isso que falam as 12 tribos de Israel. É uma forma carinhosa de falar assim, é os 12 meninos do Jacó. E naquela época tinha um hábito das pessoas que era profecia. Como assim? Um pai, ele dava sua bênção sobre seus filhos. E cada um dos filhos recebia uma profecia. Por exemplo, muitas vezes a gente ouve falando assim, Jesus tem que ser da tribo de Judá. Jesus é o leão de Judá. A gente ouve algumas coisas nesse sentido, mas a gente não entende. E o que isso quer dizer para nós? Judá era um desses 12 filhos. E qual que era a bênção dele, a profecia dele? Que Judá reinaria sobre os seus irmãos. Por isso que todo rei que existia tinha que ser da tribo de Judá. Então o rei Davi era de Judá, rei Salomão era de Judá, e Jesus precisava ter a descendência de Judá para ser o rei dos judeus. Então é por conta disso. E Levi era um desses filhos. E qual é a tradição de Levi? Tem uma palavra que advém daí. Levi é o nome primitivo. Existem uns levitas. Então tem momentos no Evangelho que fala assim, e passou um levita, por exemplo, na parábola do bom samaritano. Havia um homem caído, passa quem? Passa um levita. Aí passa um sacerdote. Os levitas, eles tinham uma tarefa especial, que era o quê? Cuidar do templo. Então existia o templo sagrado, que era o templo de Salomão, que era onde eles louvavam a Deus. Lá onde ficava o sacerdote, ficavam os fariseus e tudo, lá onde tem aquela narração de Jesus quebrando as questões do templo, era lá. E lá então tinham os funcionários. Todos os funcionários deveriam ser levitas, porque eram os únicos que tinham ali a responsabilidade para poder falar com Deus. Então olha que coisa engraçada. Se só os levitas podem assumir funções no templo e religiosas, aquele que foi o primeiro, conhecido como o primeiro que escreveu os livros bíblicos, que é Moisés, ele seria então descendente de quem? De Levi. Então Moisés e Arão eram levitas. E só por serem levitas, eles tinham a autoridade de poder falar com Deus. Isso é muito interessante. Então aqui Levi, o nome significa, aquele que está atrelado a, ligado a. Então Levi estava ligado à coletoria de impostos, estava ligado a receber, estava ligado a ter recursos investidos nele. Mas Jesus chega e fala, você não chama Levi mais.
para estar comigo no meu colégio apostólico, você se chamará Mateus. E aí a gente tem que descobrir o que significa então Mateus, né? Por que Jesus fez questão de mudar? E aí Mateus é muito curioso, porque Mateus diz respeito para nós a uma junção de duas palavras, que é Yahu e também Mataios. Como assim, Tiago? Yahu vem de Yahvé. Então tem muita gente que fala assim, conhece Deus Yahvé? Então às vezes alguns amigos nossos, irmãos evangélicos, falam Yahvé, aí a gente modifica a portuguesa e vira Jeová, mas vem de Yahvé. Então é uma primeira palavra chamada Yahvé, e aí tem a segunda palavra que é grega, que é Mataios, que significa presente, dádiva. Juntando tudo, Mateus significa presente de Deus, dádiva divina. Então olha que coisa, o Levi, que era aquele que estava ligado lá, Jesus fala, segue-me, você é presente de Deus, você é uma dádiva divina, e todos os presentes de Deus são para as pessoas, são para as criaturas, são para seus filhos. Então os presentes de Deus não são parados, os presentes de Deus são ativos. Então é muito interessante, porque estava ali parado um homem chamado presente de Deus. Um presente de Deus não pode estar parado. Por isso que Jesus diz a ele, segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aqui é muito interessante, porque essa mudança de nome diz respeito à cultura do povo hebreu. O nome para nós hoje é muito interessante. Hoje está até chique, né? Tem até o chá revelação para saber o sexo do bebê e tudo, uma coisa chique. E a gente já decide tudo. Já compra as roupinhas, já faz tudo, já faz o nome, já fica tudo legal. Para o povo hebreu não. Porque o nome, como era algo que a pessoa carregaria a vida toda, teria que ter uma característica do sujeito que ali estava. Como assim? Não estou entendendo. O sujeito que ali está, ele tinha no seu nome algo que dizia do seu interior. Como assim? O nome era tão importante, por exemplo, Jacó, que a gente citou anteriormente. Jacó significa aquele que está pegando, né, atrelado ao calcanhar. Como assim, Tiago? O que isso tem a ver? Jacó tinha um irmão gêmeo, chamado Esaú. Então, Esaú foi o irmão que nasceu primeiro. Parto normal na época, né, gente? Não tinha cesárea. Então nasceu Esaú e vem alguém atrás segurando o calcanhar, Jacó. Então o nome dele é aquele que segura o calcanhar. Um outro nome que é bastante interessante, que é o nome Isaac. Então Isaac é o pai de Jacó, que são os três patriarcas do povo hebreu: Abraão, Isaac e Jacó. Isaac, pessoal, ele é filho do Abraão, e o Abraão, segundo vai nos dizer a Bíblia, ele estava bem velho, juntamente com a sua esposa Sara. E ali, o que aconteceu? Narra-se que há uma visita de um anjo do Senhor a Abraão, e diz assim: Abraão, sua esposa Sara terá um filho. E aí a Sara não conseguia ter filho. E aí o que aconteceu? Ela ouvia a conversa, e ela ouvia o anjo falando isso. E aí, quando ela ouviu, ela começou a rir. É impossível, isso não é possível. E aí diz que o anjo falou assim: impossível? Você está rindo? Então seu filho vai se chamar Isaac, que quer dizer risada. Então, o filho dela chamava Isaac, que quer dizer riso, risada. Então, para o povo hebreu, essa questão do nome é importantíssimo. É por isso, por exemplo, nós temos essa narrativa. Estava Maria grávida, recebe a visita de um anjo, né? E fala: seu filho precisa chamar Jesus, porque ele servirá para a salvação de muitos. Então ele tem que carregar na origem do seu nome a própria salvação. Isso para nós é muito importante. Então aqui, quando vai trocando esses nomes, é como se Jesus chegasse, encontrasse a pessoa e falasse assim: olha, eu quero que a sua essência se modifique. Por isso que é muito bonito quando a gente tem a troca, por exemplo, de Saulo para Paulo. Tem um símbolo por detrás daquilo. Quando a gente tem a troca, né, de Simão para Pedro e aqui de Levi para Mateus.
E nós temos isso no livro de Êxodo. Quando chega Moisés para falar com Deus, Deus fala assim: conheço-te pelo nome. Não é o nosso nome de agora. Nós somos espíritas, nós acreditamos na reencarnação. Então eu hoje chamo Tiago, mas ele numa encarnação passada, não sei. Mas esse conheço-te pelo seu nome quer dizer que eu te reconheço pela sua essência. Então isso é muito profundo. Quando Jesus chama as pessoas pelo nome, ele quer dizer que eu te reconheço na sua essência. E o que isso quer dizer para nós? Para além daquilo que exteriormente aparenta, para além daquilo que eu vejo apenas na superfície, eu conheço o seu nome, eu sei mais do que apenas o que eu vejo. E aqui nós temos, por exemplo, um versículo de Isaías que é muito bonito, que está em Isaías capítulo 43, versículo 1, que diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel, não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isso aqui é um diálogo, Isaías era profeta, né? E é uma conversa dele com a divindade, simbolicamente. E está falando assim: fica tranquilo, porque eu te conheço, eu sei seu nome, eu te escolhi, tu és meu. Jesus também faz isso, quando, por exemplo, há uma discussão, né, das pessoas que não se consideravam muito dignas para seguir Jesus. Isso acontece muito. Então fala assim: mas mestre, eu não consigo seguir você, eu não sou tão bom, eu não tenho essa dignidade. E aí Jesus fala, isso está registrado no Evangelho: não foi vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. Então isso é muito interessante, porque mostra da confiança de Jesus em nós. E aqui ele está escolhendo, então, Mateus. E vamos continuar. Então esse Levi, ele troca seu nome para alguém que estava atrelado lá, muda-se o nome para alguém que era uma dádiva divina. E Jesus dá então uma única palavra. Na verdade são duas palavras ali emendadas, né, que seriam segue-me. E aqui o que está colocado? O dizer de Jesus é muito importante. Tem umas Bíblias que vem até destacada, né? Vem vermelhinho, tudo que Jesus diz. Por quê? Uma coisa, quando eu estou estudando o Evangelho, é partir da perspectiva de um ser humano comum. Então uma fala do Pedro é muito mais próxima a mim do que uma fala de Jesus. Tanto é que a gente diz assim quando está em um momento de aflição e amargura, né? O que Jesus faria? Não sei, senão eu não estava aqui hoje, né, gente? Não. A gente não sabe, a gente tenta chegar próximo, de pensar, de imaginar, de supor o que será que Jesus poderia fazer. Então aqui para nós o que acontece é o seguinte: quando Jesus diz algo, quer dizer que tem um ensinamento. Só para a gente ter uma ideia, Jesus, ele coloca, né, isso está no capítulo 16 do Evangelho de João, versículo 33, ele fala assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. O que isso significa? Tudo que Jesus fala é para trazer para nós tranquilidade. Tudo que Jesus fala é para trazer para nós uma perspectiva melhor de vida. Tudo que Jesus fala é para que a nossa vida se torne mais fácil, mais simples, mais prazerosa, mais feliz. Porque ele fala: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então significa que é para a gente aproveitar as oportunidades. Então aqui ele escolheu dizer algo. E ele disse apenas, isso aqui é muito engraçado: segue-me. E isso é muito curioso, porque pensa que você está no seu trabalho, aparece alguém e fala assim, para nós seria hoje mineiramente: vem cá. Aí você fala: vem cá como? Nem te conheço, né? Como que funciona isso, né? Então estava passando Jesus e disse: segue-me. E aí nesse momento ele levantou e seguiu. E aí a gente começa a se questionar algumas coisas, né? O que seria esse segue-me de Jesus? Porque tem que estar muito autoconfiante para você virar para uma pessoa que está realizando outra atividade,
dizer a ela que ela pode deixar de fazer a atividade que ela está fazendo e seguir a você. Parece até um pouco de presunção. Mas aí nós encontramos, no capítulo 14 de João, versículo 6, algo que nos fundamenta, nos dá uma base muito sólida acerca da confiança que devemos e podemos ter em Jesus. Porque ele se auto-intitula: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aqui o que ele está dizendo para nós? Pode vir, tem eu não. Então aqui ele levanta e segue. E no hebraico é muito interessante, porque a palavra levantar é a mesma que usa para ressuscitar. Como assim, Tiago? O hebraico era uma língua muito pobre, pessoal. Então não tinha uma grande variedade de palavras. Quer ver que coisa interessante? Eles não tinham muito bem formulado e estruturado adjetivos. Então, se eu quero dizer que alguém é iluminado, eu falo assim: você é filho da luz. Se eu quero dizer, por exemplo, a palavra tudo, eu não tinha essa palavra. Então, o que eu falo? Céus e a terra. Entre os céus e a terra, tudo. Então, são coisinhas assim que, por conta da pobreza da linguagem mesmo, eles tinham que usar expressões. Por exemplo, se eu queria falar que alguém é forte, aí eu falo assim, tem uma passagem que fala: Deus é a minha força. E aí, se a gente for mais próximo do original, seria assim: Deus é o meu chifre. Aí você fala: o que tem a ver uma coisa com a outra, Tiago? Porque antes eles tinham ali como referência os bodes. Então eles eram camponeses, né? E aí chegavam um de frente ao outro para disputar na força. O que tinha um chifre mais forte conseguia vencer a batalha. Então Deus era o chifre. Então são coisas assim que a gente vai percebendo na sutileza da linguagem. E aí a gente consegue entender com um pouco mais de clareza porque que lá na frente, no livro de Apocalipse do João, ele fala assim: e existia uma besta, e ela tinha 10 chifres, e existia um anjo do Senhor que tinha 7. Aí você fala: ué, para que um anjo tem chifre? Quer dizer que ele era forte. Para que uma besta tem? Quer dizer que era forte. Então são coisas assim que a gente vai pegando dentro dessa sutileza da interpretação minuciosa do Evangelho de Jesus. Então ele levantou, e para nós descobrimos aqui que é o mesmo que a palavra ressuscitou. Então aqui vamos entender: levantando-se, porque fala assim: levantando-se, o seguiu. É interessante porque o verbo aqui, ele está como se fosse um infinitivo, né? Ele está levantando, dá um ar de continuidade. Ele não está concluindo, não fala assim: levantou, uma ação completa, pulou. Não. Levantando-se. É como se ele não terminasse, né? Como se ele começasse a seguir Jesus meio assim, agachado, meio corcunda, né? Ele não terminou de levantar completamente. Porque é justamente isso que acontece. Ninguém, para seguir Jesus, está pronto. Ninguém está completo. Ninguém sai de uma maneira assim perfeita. Porque quem é perfeito já não precisa do chamado de Jesus. Já é como Jesus. Agora, para nós que estamos num mundo de provas e expiações como é o nosso, como está descrito no capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, do Evangelho segundo o Espiritismo, um mundo de provas e expiações, ele se encontra na escala secundária da evolução dos mundos. E é um mundo, segundo os Espíritos, não segundo o Tiago, que ainda há o predomínio do mal. Então, por isso que nós vemos ainda tantas coisas que nos doem o coração, que nos deixam um pouco atrapalhados, porque de fato são coisas maléficas, comuns do estágio evolutivo que nós estamos. Então, para seguir Jesus, o que significa levantando-se? Quer dizer que eu vou tendo a postura, me erguendo ao longo do caminho. Porque não é esperar ficar pronto para seguir Jesus. É seguindo Jesus que eu vou me aprumando. Tanto é que a gente tem, por exemplo, quando Jesus foi crucificado. Olha que coisa, eu profissionalmente sou professor. A gente tem alguns alunos que reprovam. E isso dói muito no nosso coração. Jesus tinha 12 alunos, os 12 discípulos. Discípulo significa aluno e mestre significa professor. Então Jesus era professor de 12 alunos. Teve um dia que teve uma prova, que foi o dia da crucificação.
Olha que coisa, um aluno só passou, que foi o João Evangelista, que foi o que ficou. 11 reprovou, 11 fugiram. Aí você pensa assim, nossa, Jesus não é um bom professor. Não é isso. Significa que os discípulos não eram espíritos perfeitos, mas assim como nós, e assim como a segurança que o Espiritismo nos dá, nós temos sempre o dia de amanhã. A gente tem sempre um momento por vindouro. Então, se eu errei hoje, foi ruim, mas amanhã eu posso trabalhar naquilo, eu posso reparar, eu posso consertar, eu posso fazer diferente. E isso nos dá muita segurança, porque independente do tamanho do erro que eu faça, eu ainda tenho uma eternidade para mostrar que aquele erro não representa tudo que eu sou maior do que o meu equívoco, porque eu sou um espírito imortal e estou sempre em evolução. Então isso é muito bonito e é muito reconfortante. Então aqui quando fala que Mateus levantando-se o seguiu, significa que ele não usou de desculpa, por exemplo, mestre, mas eu ainda não estou de pé para segui-lo, eu ainda não tenho algo para ir com você, não. Mas Tiago, já aconteceu isso? Já. Existe uma passagem para nós bem conhecida chamada Jovem Rico, que era alguém que se encantou com as palavras de Jesus e ficou assim muito motivado e otimista para participar ali daquele colégio apostólico. E chegou próximo a Jesus e disse assim, mestre, quero estar convosco, seguir, estar com você, participar do seu discipulado, o que eu preciso fazer? Aí Jesus diz, antes, vá e venda todas as suas coisas e dê aos pobres. Ele diz, tudo bem, eu vou, mas eu não volto. Então ele foi, mas ele não voltou. Isso significa para nós que, às vezes, eu faço alguns tipos de resistências para estar juntamente com Jesus. Mas Jesus ele já deixou para nós uma mensagem para quando isso aconteça. Que é assim, muitas das vezes nós interpretamos de uma forma para uma outra vertente. Não quer dizer que está errado, mas é apenas uma outra vertente. Jesus fala assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual é a nossa interpretação padrão nessa passagem? É assim, eu estou trabalhando muito, eu estou muito dedicado, estou fazendo muitas coisas, me cansei, às vezes estou chateado com o mundo, vou até Jesus, Jesus me consola, Jesus me alivia. É uma interpretação boa e correta também. Mas existe uma outra que é assim, quando eu não escolho seguir a Jesus, tudo fica mais difícil, e aí eu vou me cansando, e vou me sobrecarregando, porque às vezes eu carrego fardos e pesos que não deveria carregar, e isso faz com que eu me sinta muito sozinho, muito cansado, e aí Jesus já deixa o alerta, quando esse dia chegar, quando você de fato constatar que os outros caminhos não são um caminho, não são a verdade, não são a vida, venha até mim, eu vos aliviarei. Então é como se fosse assim, ainda está tudo bem. Mas aí quando você vier, você vai estar um pouco mais cansado, um pouco mais sobrecarregado do que quando eu te chamei, mas não tem problema, ainda dá certo, porque o Espiritismo trabalha para nós com uma doutrina de consolação, pois é o Consolador prometido, e não uma doutrina de punição. Então no Espiritismo não existe ninguém condenado eternamente, não existe ninguém que vá queimar em algum lugar por anos sem fim. Não. O Espiritismo diz que todos nós, do primeiro ao último, vamos chegar até Deus. Ou nas palavras de Jesus, que são mais poéticas do que as minhas, nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. Então nós vamos todo mundo, vai dar certo. Às vezes demora um pouquinho, é um pouco mais engastalhado, porque levantando-se o seguiu. Então a gente não pode deixar de comentar sobre isso. Esse o seguiu é quando eu reconheço que eu preciso seguir a Jesus. O que isso significa? Se eu sigo alguém, é porque eu, por mim, caminho pior, ou então não sei o caminho. Porque para que eu vou seguir alguém se eu já sei? Quando a gente está um pouco confuso, às vezes vai em uma cidade nova, alguma coisa, uma viagem, fala assim, eu não sei o caminho, deixa eu seguir, né? Ou então hoje que está mais moderno e chique, a gente liga o celular, põe no GPS, mas ainda assim eu estou seguindo um caminho, eu estou seguindo algo. Então quando eu me levanto, ou levantando-se para seguir Jesus, o que isso está
trazendo para nós de forma implícita que Mateus aqui, mesmo sendo orgulhoso, porque era mais, como que a gente pode dizer? Ele era mais evoluído intelectualmente nos recursos mundanos, porque como a gente comentou, ele sabia ler, sabia escrever, ele era o que tinha mais dinheiro. Tanto é que no dia seguinte, é aquela passagem interessante que é Jesus no banquete com os publicanos e pessoas de uma vila, que é onde chegam os fariseus e diz assim, mas seu mestre come com publicanos e pessoas de uma vila? E aí o Pedro, como era característico, fala, então, também não entendo. Mas aí a gente tem aqui essa parte, que Mateus ele detinha mais recursos materiais. Mas ele ali deixa o orgulho de lado e reconhece que aquele que o chamava era maior do que ele. Aquele que o chamava detinha mais conhecimentos do que ele. Por isso que ele segue. Por isso que ele abdica dessa posição de orgulho para seguir alguém que detinha mais recursos, mais conhecimento. Então Jesus, a gente tem essa passagem que ele se auto-intitula. Isso está em João capítulo 13, versículo 13. Ele fala assim, vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Então isso para nós é muito profundo, porque Jesus está falando, ele está certo. Ele está se auto-intitulando, ele está reconhecendo para nós que ele de fato é o professor aqui, porque ele detém mais para nos ensinar. Então Mateus ele faz toda essa trajetória. E o benfeitor espiritual humano, ele comenta para nós algo muito interessante, justamente nesta passagem, que chama para nós Na Trilha do Mestre. Ela está contida para a gente num livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, chama Bênçãos de Paz. É o capítulo 2, onde ele comenta exatamente esse versículo. Passando adiante dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse, segue. E levantando-se, ele o seguiu. E o que o Emmanuel escolhe comentar aqui para a gente? Ele comenta justamente o trecho segue. Porque Jesus, ele podia falar muitas outras coisas, mas ele escolhe somente essa expressão. E isso desperta curiosidade. Porque quando você vai chamar alguém, você vai recrutar alguém, às vezes a gente coloca alguns pré-requisitos. Vamos imaginar que a contratação de alguém para um trabalho, para uma obra, para algo importante, a gente coloca alguns pré-requisitos. Mas Jesus só fala, vem. E aí o Emmanuel comenta sobre isso, porque de fato nos chama muita atenção. É surpreendente. Parece que não tem critério. E aí o Emmanuel diz assim, é importante verificar que o mestre não estabelece condições para que um discípulo lhe compartilhe a jornada. O que ele está dizendo aqui? Jesus ele não escolhe, ele não deixa pré-condições, pré-requisitos. Vem você, você não. Você pode, você não. Jesus ele não estabelece isso, ele não trabalha dessa maneira. Não pergunta se ele se julga dotado com a força conveniente. Antes de chamar o Mateus, ele não pergunta assim, Mateus, mas você tem a força suficiente para poder... Não, ele não pergunta isso. Ele também não pergunta se é fraco de espírito, se é demasiado imperfeito, se sofre na sua família, se possui débitos a solver, se padece tentações, se está acusado de alguma falta, se retém valores de educação, se é rico ou pobre de possibilidades materiais. O que o Emmanuel está listando aqui para a gente? Uma série de pré-requisitos que às vezes nos fazem desistir ou optar por outras escolhas na nossa vida diante de uma prova, diante de um desafio. É demasiado imperfeito, então eu não posso trabalhar, eu não tenho nada a oferecer porque eu sou muito imperfeito, não consigo, não levo muito jeito, não tenho muito tato. Eu também sofro em família, não tenho muitas condições, é delicado lá em casa. Eu também estou com algumas coisas para resolver, alguns débitos, não tem muito jeito. Eu também sofro muito tentações. Eu estou superando algumas coisas, aí para mim é difícil, não tem como. Tem algumas faltas que eu ainda não paguei. E principalmente eu não sou muito estudado.
eu não tenho muito acesso a recursos de educação, eu não estudei tanto assim, eu também, às vezes, me falta uma condição material, eu não tenho muitas coisas assim para poder me ajudar, para que eu possa agregar valor. Então é isso que o Emmanuel está dizendo, que Jesus ele não se prende a essas questões. Tanto é que, se fosse para a gente olhar mesmo, Jesus ele escolheu dos homens mais rudes que tinham ali, das pessoas mais simples que ali existiam, e não foi por acaso. Ele mesmo fala, que os sãos não precisam de médico. Então, para que ele ia chamar para o segui-lo as pessoas que já têm as coisas todas? Não é assim que ele trabalha. E aí o Emmanuel continua, ele diz assim: o Senhor diz apenas, segue, como quem afirma que, se o aprendiz se dispõe realmente a segui-lo, será suprido de socorros eficientes em todas as suas necessidades. Isso aqui para nós, pessoal, dá uma confiança imensa, imensa. Porque se Jesus fala assim, segue, é porque ele já sabe o caminho, ele já sabe o que será preciso. Então é como se ele só esperasse a nossa predisposição a fazer algo, porque todo o resto nos será acrescentado. A gente tem uma fala que é dessa maneira, está no Sermão do Monte. Jesus fala assim: buscar primeiro o reino do céu e sua justiça, e o restante vos será acrescentado. Então isso são umas coisas que Jesus nos fala para que a gente fique seguro. Como, por exemplo, ele diz também: veja as aves do céu, que não ceifam, que não semeiam, Deus também não as alimenta, quiçá vós. Vós que sois maus pais, más mães, sabei dar coisas boas aos vossos filhos, quiçá o Pai que está nos céus. São falas assim de Jesus que nos abraçam e nos fazem perceber que mesmo no dia mais delicado, ainda dá seu jeito. Mesmo no dia mais difícil, ainda tem como. Então é nesse intuito que Jesus vai colocando. Assim como a citação que está lá em João: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. E aí ele continua: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É como se fosse assim: é possível. É um pouco complicado, às vezes doloroso, aflições, mas é possível, eu venci, você também é capaz de vencer. E aí o Emmanuel conclui dizendo: a missão é clara e expressiva, reflitamos nela para que não venhamos a permanecer na sombra da indecisão. Ou seja, quando Jesus estiver passando adiante dali, ou nas traduções que a gente aprendeu, quando a oportunidade da salvação estiver passando diante da nossa vida, e às vezes eu já estou assentado recolhendo recursos, a vida já tem me preparado, eu me chamo Levi, eu estou ligado a algo, mas Jesus troca o meu nome para Mateus, significando, representando que eu sou uma dádiva divina, que eu também sou um presente de Deus, uma criatura de Deus, ou como vai nos dizer Augusto dos Anjos, Deus escreve poemas de seres e universos. Eu sou uma obra artística de Deus. Eu tenho capacidade sim de auxiliar, mesmo com pouco. Eu tenho capacidade sim de ser útil a alguém, mesmo que às vezes eu não me veja assim. Mas se Deus me fez, há um propósito, existe um porquê. Então que eu me veja dessa forma, e quando a oportunidade passar e a vida me chamar, segue, venha, eu, mesmo um pouco carcunda ainda, levantando-me, possa seguir. Muito obrigado pela paciência de todos em me ouvir e a oportunidade do trabalho.